Em uma terra antiga e turbulenta, onde o povo de Israel vivia sob a opressão dos filisteus, uma história de esperança e redenção estava prestes a começar. Manoá e sua esposa, um casal devoto e justo, viviam em Zorá, uma pequena cidade na região de Dan. Eles ansiavam por um filho, mas a esposa de Manoá era estéril. Um dia, enquanto a esposa de Manoá estava sozinha no campo, um anjo do Senhor apareceu diante dela. O anjo lhe disse que ela conceberia e daria à luz um filho, que seria dedicado a Deus como nazireu desde o ventre. Ele não deveria cortar o cabelo, beber vinho ou comer alimentos impuros. Este filho, o anjo prometeu, começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. A esposa de Manoá correu para contar a notícia ao marido, que ficou maravilhado e cheio de esperança. Manoá pediu ao Senhor que o anjo voltasse para dar mais instruções, e o anjo apareceu novamente, confirmando a promessa. Manoá e sua esposa seguiram fielmente as instruções do anjo, e, no devido tempo, nasceu Sansão. Desde o nascimento, Sansão foi tratado como alguém especial. Seus pais o criaram com amor e disciplina, ensinando-lhe os caminhos de Deus e a importância de seu voto nazireu. Sansão cresceu forte e saudável, e logo começou a mostrar sinais de sua força extraordinária. Mas, além de sua força física, havia uma força interior que o guiava, uma conexão profunda com o propósito divino que lhe fora destinado. Sansão cresceu em um ambiente de fé e disciplina, sempre ciente de seu destino especial. Desde cedo, ele demonstrou uma força física extraordinária, mas também uma curiosidade e uma energia que muitas vezes desafiavam seus pais. Manoá e sua esposa faziam o melhor para guiá-lo, ensinando-lhe os valores da obediência e da fé. A infância de Sansão foi marcada por momentos de brincadeiras e descobertas, mas também por uma crescente consciência de sua missão divina. Ele ouvia histórias sobre os heróis de Israel e sonhava em se tornar um deles. Sua juventude foi um período de preparação, onde ele aprendeu a usar sua força com sabedoria e a confiar na orientação de Deus. No entanto, Sansão também enfrentava tentações e desafios. Sua natureza impulsiva e sua curiosidade muitas vezes o levavam a situações perigosas. Ele era atraído pelas mulheres filisteias, o que preocupava seus pais, que temiam que ele se desviasse de seu caminho. Mas, apesar das tentações, Sansão mantinha uma fé inabalável em seu propósito divino. À medida que Sansão se aproximava da idade adulta, sua força e coragem se tornavam cada vez mais evidentes. Ele começou a realizar pequenas façanhas que impressionavam sua comunidade e reforçavam a crença de que ele era realmente um escolhido de Deus. No entanto, ele ainda tinha muito a aprender sobre a verdadeira natureza de sua força e o preço de sua missão. A juventude de Sansão foi marcada por um evento que mudaria o curso de sua vida. Durante uma viagem a Timna, uma cidade filisteia, Sansão se apaixonou por uma mulher local. Apesar das advertências de seus pais, ele estava determinado a se casar com ela. Durante uma dessas viagens, Sansão enfrentou seu primeiro grande desafio. Enquanto caminhava pelos vinhedos de Timna, um leão rugiu e atacou Sansão. Sem hesitar, Sansão usou sua força extraordinária para matar o leão com as próprias mãos. Este ato de coragem foi um sinal claro de sua missão divina, mas também um lembrete de que ele estava entrando em território perigoso. Dias depois, ao passar novamente pelo mesmo local, Sansão encontrou um enxame de abelhas no cadáver do leão. Ele colheu o mel e compartilhou com seus pais, sem revelar a origem. Este episódio simbolizava a doçura que pode surgir da adversidade, uma lição que Sansão levaria consigo ao longo de sua jornada. O casamento de Sansão com a mulher filisteia foi um evento tumultuado. Durante a festa de casamento, Sansão propôs um enigma aos convidados filisteus, prometendo roupas finas a quem o resolvesse. A mulher de Sansão, pressionada pelos filisteus, traiu Sansão, revelando a resposta do enigma. Furioso, Sansão matou 30 filisteus para obter as roupas prometidas, iniciando um conflito que se estenderia por anos. O casamento de Sansão com a mulher filisteia deveria ser um momento de celebração, mas rapidamente se transformou em um campo de batalha. Durante a festa, Sansão propôs um enigma aos convidados filisteus, desafiando-os a resolver uma charada. Se eles falhassem, cada um deveria dar a Sansão 30 roupas finas e 30 mudas de roupa. Se conseguissem, Sansão prometeu dar-lhes o mesmo. Os filisteus, incapazes de resolver o enigma, ameaçaram a esposa de Sansão, exigindo que ela descobrisse a resposta. Sob pressão, ela traiu Sansão, revelando a solução do enigma. Quando Sansão descobriu a traição, sua fúria foi imensa.
Ele sabia que os filisteus haviam usado sua esposa para enganá-lo. Consumido pela raiva, Sansão deixou a festa e foi para Ascalon, onde matou 30 filisteus, tomou suas roupas e as entregou aos convidados do casamento. Este ato de vingança marcou o início de um conflito maior entre Sansão e os filisteus. Sua esposa, por sua vez, foi dada a outro homem, aumentando ainda mais a ira de Sansão. Este episódio foi um ponto de virada na vida de Sansão. Ele começou a perceber que sua força não era apenas um dom, mas também uma responsabilidade. Sua missão de libertar Israel dos filisteus estava apenas começando, e ele sabia que enfrentaria muitos desafios e traições ao longo do caminho. Após o tumultuado casamento, Sansão se tornou uma figura temida e respeitada entre os filisteus. Sua força física era lendária, e ele usava essa força para proteger seu povo e desafiar a opressão filisteia. Sansão realizou várias façanhas heroicas que se tornaram parte da lenda de Israel. Em uma ocasião, Sansão foi cercado por 1000 filisteus em Leí. Armado apenas com a queixada de um jumento, ele lutou bravamente e derrotou todos os seus inimigos. Este ato de coragem e força se tornou um símbolo de esperança para o povo de Israel, que via em Sansão um libertador enviado por Deus. Em outra ocasião, Sansão foi capturado pelos filisteus e levado para Gaza. Durante a noite, ele arrancou as portas da cidade e as carregou até o topo de uma colina, demonstrando sua força incomparável. Este ato não só humilhou os filisteus, mas também reforçou a fé do povo de Israel em seu líder. No entanto, à medida que a fama de Sansão crescia, também crescia sua arrogância. Ele começou a acreditar que sua força era invencível e que ele poderia desafiar qualquer inimigo. Esta confiança excessiva o levaria a cometer erros que teriam consequências devastadoras. A vida de Sansão tomou um rumo perigoso quando ele se apaixonou por Dalila, uma mulher filisteia de grande beleza e astúcia. Dalila, percebendo a vulnerabilidade de Sansão, foi abordada pelos líderes filisteus, que ofereceram uma grande recompensa se ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Dalila começou a seduzir Sansão, tentando descobrir a fonte de sua força. Ela perguntou repetidamente, e Sansão, cego pelo amor, finalmente revelou seu segredo. Sua força residia em seu cabelo, um símbolo de seu voto nazireu. Dalila, aproveitando-se da confiança de Sansão, cortou seu cabelo enquanto ele dormia e o entregou aos filisteus. Quando Sansão acordou, percebeu que sua força havia desaparecido. Os filisteus o capturaram, cegaram-no e o levaram para Gaza, onde foi humilhado e forçado a trabalhar como escravo. Este foi o ponto mais baixo da vida de Sansão, um momento de profunda traição e desespero. A queda de Sansão serviu como um lembrete doloroso de que sua força não estava apenas em seus músculos, mas em sua fé e obediência a Deus. Ele havia se desviado de seu caminho, e agora enfrentava as consequências de suas ações. A prisão de Sansão foi um período de profundo sofrimento e desespero. Cego e acorrentado, ele foi forçado a trabalhar como escravo, moendo grãos em um moinho. Os filisteus zombavam dele, celebrando sua queda e humilhação. Sansão, outrora um símbolo de força e esperança, agora era um prisioneiro, reduzido a uma sombra de si mesmo. Durante esse tempo, Sansão refletiu sobre suas ações e a traição de Dalila. Ele percebeu que sua arrogância e desobediência aos votos nazireus o haviam levado a esse ponto. A dor física era intensa, mas a dor emocional e espiritual era ainda maior. Sansão sentia-se abandonado por Deus e por seu povo, mergulhado em um abismo de desespero. No entanto, mesmo no fundo do poço, uma pequena chama de esperança começou a brilhar dentro de Sansão. Ele começou a orar, pedindo perdão e força para cumprir seu propósito divino. Embora cego e preso, Sansão começou a redescobrir sua fé e a entender que sua verdadeira força vinha de dentro, de sua conexão com Deus. Essa jornada de redescoberta e redenção seria longa e dolorosa, mas Sansão estava determinado a encontrar seu caminho de volta à luz. Ele sabia que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a fé e a esperança poderiam guiá-lo de volta ao seu destino. Enquanto Sansão continuava a trabalhar como escravo, algo dentro dele começou a mudar. Ele percebeu que, apesar de sua situação desesperadora, ainda havia uma chance de redenção. Sansão começou a orar fervorosamente, pedindo a Deus que lhe desse uma última oportunidade para cumprir seu propósito divino. Aos poucos, Sansão sentiu que sua força estava retornando. Não era a força física que ele havia perdido, mas uma força interior, uma conexão renovada com Deus. Ele entendeu que sua verdadeira força sempre esteve em sua fé e obediência,
e não em seus músculos ou cabelo. Os filisteus, confiantes em sua vitória, decidiram celebrar a captura de Sansão com uma grande festa no templo de Dagom. Eles trouxeram Sansão para entreter a multidão, zombando de sua queda. Mas Sansão, agora fortalecido por sua fé renovada, viu nisso uma oportunidade. Ele pediu a um jovem que o guiasse até as colunas que sustentavam o templo. Com uma última oração, Sansão pediu a Deus que lhe desse força para derrubar o templo e matar seus inimigos, mesmo que isso custasse sua própria vida. Com um último esforço, Sansão empurrou as colunas com toda a sua força, e o templo desabou, matando todos os filisteus presentes. Naquele momento, Sansão encontrou sua redenção. Ele morreu, mas sua morte não foi em vão. Ele cumpriu seu propósito divino, libertando seu povo da opressão filisteia e deixando um legado de fé e coragem. O templo de Dagom estava repleto de filisteus celebrando a captura de Sansão. A música ecoava pelas paredes, e o ar estava carregado de alegria e zombaria. Sansão, cego e acorrentado, foi trazido para o centro do templo, um troféu vivo da vitória filisteia. Mas, dentro de Sansão, uma chama de determinação ardia intensamente. Ele pediu ao jovem que o guiava para ser levado até as colunas que sustentavam o templo. Com uma última oração, Sansão clamou a Deus: Senhor Deus, lembra-te de mim, eu te peço. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que de um só golpe eu me vingue dos filisteus, pela perda de meus 2 olhos. Com um esforço sobre-humano, Sansão empurrou as colunas com toda a sua força. O templo começou a tremer, e os filisteus, percebendo o perigo, tentaram fugir em pânico. Mas era tarde demais. As colunas desabaram, e o templo inteiro veio abaixo, esmagando todos os presentes. Naquele momento, Sansão realizou seu último ato de coragem. Ele morreu, mas sua morte foi um sacrifício heróico que libertou seu povo da opressão filisteia. Sansão, o homem que havia sido traído e humilhado, encontrou sua redenção final, cumprindo o propósito divino para o qual havia nascido. A morte de Sansão marcou o fim de uma era, mas também o início de um novo capítulo para o povo de Israel. A notícia de seu sacrifício heróico se espalhou rapidamente, inspirando esperança e coragem entre os israelitas. Eles viram em Sansão um exemplo de fé, força e redenção, um homem que, apesar de suas falhas, nunca desistiu de seu propósito divino. A história de Sansão foi contada de geração em geração, lembrando a todos que a verdadeira força vem de dentro, da fé e da obediência a Deus. Seu legado serviu como um farol de esperança, mostrando que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a redenção é possível. Sansão deixou um legado de coragem e determinação, um exemplo de que a força física, embora impressionante, é apenas uma parte do que nos torna verdadeiramente poderosos. Sua jornada, marcada por triunfos e tragédias, ensinou ao povo de Israel a importância de manter a fé, mesmo diante das adversidades. A história de Sansão continua a inspirar até hoje, lembrando-nos de que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, a fé e a perseverança podem nos guiar de volta ao nosso propósito divino. Seu legado vive em cada um de nós, encorajando-nos a ser corajosos, a perdoar e a nunca desistir de nossos sonhos e missões. A história de Sansão é rica em lições que transcendem o tempo e o espaço. Ela nos ensina que a verdadeira força não reside apenas nos músculos, mas na fé, na obediência e na integridade. Sansão, apesar de suas falhas e fraquezas, nos mostra que a redenção é sempre possível, mesmo nos momentos mais sombrios. A primeira lição é a importância da fé. Sansão, em seus momentos de maior desespero, encontrou força ao se voltar para Deus. Sua fé renovada lhe deu a coragem e a determinação para cumprir seu propósito divino, mesmo que isso custasse sua própria vida. A segunda lição é a necessidade de obediência. Sansão perdeu sua força quando se desviou de seus votos nazireus, mostrando que a verdadeira força vem da obediência aos princípios divinos. Sua queda nos lembra de que, sem obediência, nossa força é frágil e passageira. A terceira lição é a beleza da redenção. Mesmo após cometer erros graves, Sansão encontrou um caminho de volta à luz. Sua redenção final nos ensina que nunca é tarde demais para buscar o perdão e cumprir nosso propósito. Finalmente, a história de Sansão nos lembra da importância do perdão e da compaixão. Apesar de suas falhas, ele foi capaz de perdoar e seguir em frente, mostrando que o perdão é uma poderosa ferramenta de cura e superação. Que a história de Sansão nos inspire a viver com fé, obediência e coragem, lembrando-nos de que, independentemente das dificuldades que enfrentamos,
a redenção e a força interior estão sempre ao nosso alcance. A jornada de Sansão é um testemunho vivo de que a verdadeira força reside não apenas no corpo, mas no espírito. Sua vida, marcada por triunfos e quedas, nos ensina que a fé, a obediência e a redenção são pilares fundamentais para enfrentar os desafios da vida. Que possamos, como Sansão, encontrar nossa força interior, perdoar nossos erros e seguir em frente com coragem e determinação. Que sua história continue a inspirar gerações, lembrando-nos de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a esperança e a redenção estão sempre ao nosso alcance. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo realmente te impactou. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e comentar o que mais te surpreendeu. Quer continuar recebendo conteúdo que inspira e transforma? Então, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos explorar mais histórias que desafiam, inspiram e nos aproximam da verdade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.